Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Uma tarde muito agitada dentro do Vasco da Gama. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, já se inscreva e ajude o nosso crescimento. Aperte aí no botãozinho inscrever-se. A gente quer muito chegar à marca dos 67 mil inscritos e para isso precisa da sua ajuda. Aqui embaixo também larga o dedo no joinha, no like, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse vídeo e principalmente, torcedor, ative o sininho de notificação do nosso canal para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Como a gente acabou de falar no início do vídeo, realmente uma tarde muito agitada dentro do Vasco. Para vocês terem noção, agora há pouco tivemos a informação que o Johannes Sports, diretor-geral da 777 Partners, se posicionou sobre a chegada do Paulinho ao Vasco da Gama. Será que pode acontecer uma coisa? Ele esclareceu a situação para você, torcedor vascaíno. A gente vai falar durante o vídeo. Fala também sobre desembargador aí se posicionando sobre aquela liminar que o Vasco tenta derrubar, de abertura dos contratos entre Vasco e 777 e muitas outras informações. Tem o Dr. Gustavo Caldeira falando sobre a situação dos atuais lesionados que podem vir a ser desfalque para esse próximo sábado diante da equipe do Vila Nova. Então o que não falta é notícia importante para você que a gente vai trazer neste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, a gente vai deixar para falar já sobre essa situação do Paulinho, da 777, porque antes eu quero trazer a informação tão importante quanto, que se trata sobre esses problemas no processo da transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, dessa vez em definitivo. Porque lembra-se, né, que nesses últimos dias tivemos aí a confirmação que uma liminar faz com que hoje o Vasco venha a ser obrigado a mostrar os contratos com a empresa norte-americana para os torcedores. Essa liminar foi feita e foi realizada através de uma ação por parte da Alerj, para ser mais exato, por parte do presidente da Alerj, Fábio Silva. E hoje a situação que se encontrava era uma grande esperança por parte do torcedor vascaíno em ter essa liminar derrubada e o processo aí, o rito da SAF continuar, que hoje tudo está suspenso. Porém, agora há pouco, nessas últimas horas, tivemos aí a confirmação que a desembargadora Lúcia Regina Esteves despachou o processo em que o Vasco tenta derrubar a liminar que suspende esse rito de aprovação de uma sociedade anônima do futebol. A magistrada se declarou suspeita e solicitou a redistribuição da demanda. Agora há uma grande dúvida: o que irá acontecer? As informações que a gente tem é que esse agravo do instrumento estará sendo aí devolvido ao gabinete do primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que ele, de lá desse gabinete, possa ser redistribuído para outro desembargador se posicionar sobre este assunto. De fato, não é uma boa notícia para o Vasco, é uma notícia que preocupa demais. O Vasco segue impedido de tocar o ritual da SAF, o rito da SAF, ou seja, reunião no Conselho Deliberativo, AGE. Havia uma expectativa muito grande para que no dia 30 a Assembleia Geral Extraordinária já poderia estar acontecendo, mas diante de mais uma negativa nesta tarde de quinta-feira, dificilmente a AGE irá acontecer no início de agosto. E tudo isso preocupa, porque a esperança era que o Vasco pudesse se posicionar de uma maneira mais forte já nessa janela de transferência, trazendo grandes jogadores, mas para que isso possa acontecer, o Vasco precisa de grana, o Vasco precisa de investimento. Esse investimento só virá com a 777 Partners. Torcer para que tudo possa dar certo nesses próximos dias, que o despacho já venha a ser enviado aí para outro desembargador, tudo venha a ser votado e o Vasco possa seguir normalmente com o rito da SAF. E agora, já que estamos falando sobre SAF, falar sobre 777 Partners, porque temos informações importantes. Hoje foi um dia muito movimentado. Tivemos aí a informação que na parte da tarde, os representantes da 777, no caso Joaquim Niegas, o diretor de entretenimento, Nicolas Maia, coordenador de operação, Johannes Sports, diretor de esporte, e pelo lado do Vasco, Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório e o CEO Luiz Melo, estiveram na CBF. O grupo foi recebido pelo atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. O grande objetivo dessa visita foi fazer com que
a 777 e o Vasco da Gama discuta aí com a Confederação Brasileira de Futebol os procedimentos para transferência de jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama para a Vasco SAF durante o andamento do Campeonato Brasileiro. A reunião ocorreu, foi seguida de almoço e depois de todos juntos até o Museu da CBF para conhecer a história da seleção brasileira. Então realmente um momento importante, o Vasco visa a janela, o Vasco visa essa mudança nos próximos dias e realmente tem a necessidade de estar junto com a CBF para que nenhum problema possa acontecer durante todo este processo. E agora, falar sobre 77 no CT Moacir Barbosa, porque os representantes também, antes de ir à CBF, foram ao CT do Vasco da Gama, ali na Cidade de Deus, né? Perdão. Esses executivos estiveram em uma reunião importante e o Johannes Spors foi entrevistado pela ESPN. Ele que até então era o diretor de futebol da Genoa, mas hoje, agora trabalha exclusivamente para a empresa norte-americana. É o diretor geral, ou seja, não cuida apenas da Genoa, cuida também da Genoa, dos Red Star da França, do Standard Liège da Bélgica e muito provavelmente daqui a alguns dias do Clube de Regatas Vasco da Gama. E pelo Vasco, ele passa a ser um aliado importante na busca por reforços para a sequência da temporada. Em entrevista exclusiva, como a gente acabou de trazer para vocês, o Johannes Spors falou sobre essa situação do Vasco no mercado. Foi perguntado aí sobre como o Vasco estará se posicionando nessa próxima janela de transferências e como será a formação do gigante da colina assim que a empresa assumir o futebol do Cruz Maltino. E ele disse o seguinte, como está aparecendo aí para vocês na imagem. Abre aspas. Eu acredito profundamente em desenvolvimento de jogadores, de times e de estilo de jogo. E acredito que isso é algo que se encaixa perfeitamente com tudo que o Vasco tem, com essa grande história de desenvolvimento de tantos jogadores que fizeram grande carreira no Vasco e começaram suas carreiras no Vasco. O que eu sempre apoio é ajudar os talentos, deixar os jogadores evoluírem e levá-los ao próximo patamar. Então, realmente, fica claro que com o Johannes Spors aí sendo diretor-geral da 777 e ajudando também nesse processo do Vasco, que o Vasco estará se posicionando de uma outra maneira no mercado. Além de contratar, comprar atletas, que irá acontecer, o Vasco irá trazer jogadores num perfil muito diferente do que hoje tem no nosso elenco. Jogadores mais jovens, jogadores com potencial de crescimento muito maior e jogadores também com potencial de venda muito grande. Essa é a expectativa. Jogadores entre 22 a 25 anos. E seguindo, porque ainda temos informações importantíssimas. E agora eu quero falar sobre Paulinho, porque também durante essa reportagem à ESPN, é claro, o Johannes Spors, diretor-geral da 777, foi perguntado sobre o Paulinho, jogador cria das categorias de base do Vasco da Gama, que vem sendo um nome fortemente especulado no clube carioca. Ele atualmente tem 22 anos e joga pelo clube alemão Bayer Leverkusen. Tem contrato até o meio do ano que vem, mas deseja rescindir esse contrato com o clube alemão e definir o seu novo futuro na carreira nos próximos dias. E é claro, o Johannes Spors foi questionado sobre a possibilidade da 777 ajudar o Vasco a repatriar o cria das categorias de base. O executivo da empresa norte-americana disse que sim, conhece muito bem o Paulinho, principalmente pelo fato de ser alemão e o Paulinho jogar também em um clube da Alemanha. E ele disse o seguinte, abre aspas, sou alemão, ele, no caso Paulinho, joga pelo Leverkusen, então é claro que conheço bem ele, mas não há nada que possa ser concreto sobre essa situação. Tenho certeza que o Vasco e as pessoas no clube adorariam tê-lo, mas não cabe a mim responder isso de forma concreta. Ou seja, deixou bem claro que sim, é um jogador bom, a partir do momento que ele fala que conhece muito bem ele, mas também confirmou que até o momento não há nada concreto. E mesmo se houvesse, dificilmente o diretor-geral da 777 iria se posicionar e confirmar qualquer tipo de negociação entre Vasco e Paulinho, mas o nome já está lá na mesa, com toda certeza. Agora é esperar, e a grande dúvida que fica é, será que vale a pena o investimento de 27, 33, por aí, 35 milhões de reais, porque além do valor tem as luvas que o jogador pede? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Hoje foi a vez do Johannes Spors, diretor-geral da 777, responder sobre um possível retorno do atleta. Tá animado, torcedor, com a 777? Hoje foi o último dia dos representantes, depois das reuniões que teve, no CT e também na CBF. Todos juntos estarão voltando para os seus países e indo embora do Rio de Janeiro nesta noite de quinta-feira. E agora, para encerrar o vídeo,
falar rapidamente também sobre a situação dos atletas, porque nesta quinta-feira o diretor médico do clube, Gustavo Caldeira, ao lado do Daniel Félix, preparador do Vasco da Gama, explicaram a situação de alguns atletas que hoje estão no departamento médico, principalmente sobre a do Riquelme, que nesta última terça-feira contra a equipe do Ituano acabou sofrendo uma lesão de ruptura total no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador terá que passar por um processo cirúrgico para recuperar aí esta lesão e devido a isso vai ficar afastado dos gramados por algo em torno de 9 meses. Não há previsão, inclusive, para que ele possa ser recuperado, pois terá que passar por um tratamento aí de diminuição do edema. O Dr. Gustavo Caldeira explicou melhor a situação. Ele disse o seguinte, abre aspas, ruptura total do joelho esquerdo. Exame de imagem já mostrou. Possível tratamento cirúrgico, mas tem que passar por tratamento fisioterapêutico para diminuir o edema antes. No entanto, só volta ano que vem, provavelmente no final do primeiro semestre. Uma situação preocupante, um cria das categorias de base do Vasco da Gama, colocado muita esperança, muita expectativa em cima do jogador e terá que ficar por um período fora e muito provavelmente, como a gente trouxe no vídeo da parte da tarde, diante disso, vai estar se posicionando novamente no mercado atrás do jogador para lateral esquerda. E sobre a situação de outros 5 jogadores. Primeiramente, Figueiredo, desfalque na última partida do Vasco devido a um problema na panturrilha, ele que acabou tendo um edema em um dos músculos da região. Ele se apresentou hoje no CT Moacir Barbosa, esteve presente no local, mas não se sabe ainda se irá jogar ou não no sábado contra a equipe do Vila Nova. Tudo iria depender de hoje da avaliação que estaria sendo feita no CT. Dependendo, se a avaliação fosse positiva, viaja hoje para Goiânia e estará participando do treino que irá acontecer na região antes da partida contra a equipe do Vila Nova. Outro atleta, Carlos Palácio, também um jogador que esteve sendo desfalque nessa última partida contra a equipe do Ituano em São Januário. A informação que a gente tem é que está numa escala de tendinopatia bem leve, bem abaixo da situação do lateral direito Gabriel Dias e devido a isso está liberado já também para enfrentar a equipe do Vila Nova nesse próximo sábado no Serra Dourada. Sobre a situação de outro atleta também sul-americano, o meio-campo argentino Sarrafiore, ele está super bem segundo o Dr. Gustavo Caldeira. Impressiona a maneira como ele vem treinando no CT Moacir Barbosa. Porém, segundo informações do doutor, existe alguns percentuais de força e equilíbrio para liberá-lo com segurança. Se não estiver tudo 100% para o próximo jogo, no caso para sábado, com toda certeza contra a equipe do CRB em São Januário, na próxima semana, ele estará disponível já para a comissão técnica do Gigante da Colina e irá fazer a sua reestreia pelo Gigante da Colina depois de quase um ano afastado dos gramados. E sobre a situação de outros 2 jogadores, cria das categorias de base do Vasco e zagueiros. Primeiramente, Ulisses, mas os 2 são Ulisses e o Miranda. Primeiro sobre o Ulisses, teve lesão delicada. Segundo informações, já treina alguns períodos com o grupo, já faz trabalho com força e não sente dor há algum tempo. Em breve, com certeza estará de volta. A sua lesão foi no Campeonato Carioca, numa vitória do Vasco pelo placar de 3-0 contra o Resende na competição. Com relação ao Miranda, níveis de força e percentual de gordura bons. Segundo o próprio doutor, parece que o Miranda estava treinando de tanta qualidade que ele mostra aí nos exames realizados. Não vai dar trabalho, como o próprio doutor Gustavo Caldeira informou para o departamento médico do Vasco da Gama. É só realmente esperar o tempo de punição, que ainda vai durar algo em torno de 2 meses, para colocar ele na parte física 100% e ele voltar a estar à disposição da comissão técnica. Então, informações importantes aí dos atletas do nosso Gigante da Colina, do elenco Cruz Maltino. Em breve, Vasco voltando aí com força máxima para a competição e tendo à disposição a grande maioria do seu elenco. Tá na expectativa? O Vasco sobe? Desses retornos aí, Palácios, Figueiredo que deve estar voltando, Sarrafiore que também já pode estar à disposição. Qual é o mais importante pro Vasco da Gama? Deixa a sua opinião nos comentários e a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante e amanhã às 7 horas da manhã retornaremos com mais um conteúdo para vocês. Grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaína.